Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o ensemble de modelos, que é uma combinação de diferentes modelos para tentar obter um resultado melhor num problema. Então nesse caso aqui, que eu vou apresentar para vocês, nós vamos usar um problema de classificação, tá? Então nós vamos fazer a leitura desses dados, aplicar alguns modelos de machine learning, vamos avaliar o resultado individual de cada modelo e vamos ver como nós podemos combinar esses resultados, esses diferentes modelos, para verificar se a gente consegue um resultado melhor, ou seja, se a combinação, se a junção todos esses modelos pode produzir um resultado melhor. Tá? Então isso é a técnica de ensemble e é muito utilizada nas competições do Kaggle e outros, tá? Então, se vocês acompanham lá as competições, vocês vão perceber que para o pessoal conseguir aumentar o resultado, que pode ser em acurácia, na mean square de error, ou a redução de loss, de alguma maneira, enfim, seja qual for o score, a combinação de modelos normalmente produz um resultado superior a um modelo individual. Então nós vamos usar aqui como exemplo o dataset IMDb, que é aquele dataset onde tem os reviews de filmes feitos por várias pessoas e o sentimento. Né? O sentimento quer dizer, esse review ele demonstra um sentimento positivo ou negativo? E, então é um problema de classificação, onde eu tenho duas classes, a classe positiva e negativa. Então vocês estão vendo na tela aí um trecho do dataset, tá? E esse dataset tem 50.000 linhas, né? E as duas colunas, que é o review e o sentimento. E vocês podem fazer o download diretamente nesse link que está na tela. Então, você vai fazer o download, vai vir no formato CSV. Nós vamos fazer a abertura desse arquivo e fazer alguns tratamentos nele para poder processar esse texto nos nossos algoritmos de machine learning. E qual vai ser a estratégia que nós vamos utilizar para isso? Primeiro, fazer o download e a leitura desse dataset, que já está no formato CSV. Depois, converter a coluna sentiment, que está com texto positivo e negativo, para valores numéricos, 0 para negativo e 1 para positivo. Tá? Que vai ser os nossos labels, nossos rótulos, ou o nosso target, tá? Para ser utilizado. Vamos usar um K-fold cross-validation para dar mais robustez no nosso teste, né? Então, nós vamos pegar o dataset, vamos criar várias folds, né? Várias subdivisões, e vamos treinar com uma parte dela e testar com outra. E vamos rodando essas subdivisões até que nós usamos todos os dados para treino e alguns dados para teste. Tá? Normalmente é usado, né, essa técnica quando você não tem muitos dados. Apesar desse dataset ter 50.000 linhas, né, a gente poderia separar 10.000 dela aleatoriamente como teste e usar 40.000 como treino. Vamos usar o K-fold, que vocês já aprendam como essa técnica e como utilizar quando vocês tiverem um dataset com uma menor quantidade de registros. Nós também temos que converter a coluna review, que é a coluna de texto, em números, né? Então nenhum algoritmo de machine learning funciona com texto. Todos os algoritmos funcionam com números. E existem inúmeras técnicas para transformar o texto em número. Tá? Então nós vamos usar a mais comum, que é o TF e DF, que significa Term Frequency Inverse Document Frequency. Então, basicamente, essa técnica ela faz o seguinte, ela pega cada palavra, faz uma contagem das palavras nas frases e em todos o documento. Então, no caso, tem 50.000 registros, ele conta quantas palavras tem cada uma das palavras nesses 50.000 registros, e a hora de transformar cada uma das frases, ele considera aquelas palavras que aparecem com muita frequência
um peso menor. Ou seja, aquelas palavras, por exemplo, o, a, os, as, que são muito comuns em qualquer tipo de frase, elas teriam um peso muito grande, ou seja, seria muito importante. E, na verdade, ela não é muito importante para a classificação, ela é pouco importante, ela é muito comum. Então, esse algoritmo, ele pega essas palavras que são muito comuns e dá um peso menor a elas, tá? Isso é muito simples de aplicar ele usando o sklearn. E nós vamos depois aplicar alguns modelos de classificação, tá? E salvar esses resultados. Vou aplicar 3 modelos, vocês podem depois aplicar mais. Vamos avaliar o desempenho de cada um deles individualmente. Então nós vamos pegar cada um desses modelos e ver qual foi a performance dele em acurácia, tá? E depois vamos fazer o ensemble, vamos combinar esses resultados desses 3 modelos e verificar se o resultado da combinação do ensemble foi melhor ou não do que os modelos individuais, tá? Não é sempre que vai ser melhor, tá? Pode ser que às vezes o desempenho seja pouca coisa melhor e talvez não valha o custo de se aplicar vários algoritmos juntos, né? Então tem um trade-off aí entre você aplicar, sei lá, 10 algoritmos, 10 técnicas para obter uma pequena acurácia. Então, numa competição até pode ser, porque você não vai por isso em produção, mas se for um sistema que vai entrar em produção, de repente esse grande custo computacional a mais por aplicar vários modelos pode não ser, pode não trazer benefício com uma pequena margem de melhoria, tá? Mas isso tem que ser avaliado caso a caso. Bom, eu coloquei aqui na pasta meu arquivo Python, Ensemble, e aí eu fiz o download daquele dataset que está no link da apresentação lá anterior, coloquei na pasta dataset o arquivo imdb.csv, tá? Então, se você usar outro caminho, você precisa de ajustar essa linha aqui que faz o carregamento, tá? Então, aqui tem os imports. O foco, né, desse código aqui não é obter o melhor resultado possível, porque nós teríamos muitos parâmetros para experimentar em cada modelo. Então, eu usei os parâmetros default para cada um deles. Nós vamos usar aqui a regressão logística, o random forest e o support vector classifier, tá? Esses 3, vocês poderiam usar outros, quais vocês quiserem. Tá? Então vou fazer o import deles aqui, lembrando que o foco desse vídeo é ver como combinar esses resultados, tá? Vou fazer a leitura dos dados. Então o que eu fiz aqui? Fiz a leitura, o dataset lembra que a coluna sentiment tinha positivo e negativo, então aqui eu troquei para 0 se for negativo e 1 se for positivo. Eu inseri uma coluna ID que não tem, com um número autoincremento, porque eu vou usar essa informação para juntar os datasets depois de resultado. Então, é importante. É que eu estou exibindo ele, tá? Essa é a primeira etapa. Agora eu vou fazer o seguinte, esse dataset tem 50 mil registros, né? Então, para ser mais rápido aqui na minha execução para o vídeo, eu vou pegar só 500 de cada classe. Tá? Então, para você rodar na sua máquina com o dataset total, você tem que passar esse número aqui para 25 mil, porque ele vai pegar os 25 mil de cada classe, de 0, né, e de 1s, e vai dar o dataset inteiro. Então, para esse vídeo aqui, eu vou selecionar só 500. Tá? Então, esse código aqui, esse trecho de código aqui, está fazendo exatamente o que? Selecionando 500 aleatoriamente e garantindo que eu tenha 500 de cada uma das classes. Tá? Então isso é importante quando você for trabalhar com um dataset reduzido, que eu chamei ele de data frame small aqui, porque senão você pode desbalancear o dataset. Se você não garantir que você faça esse agrupamento que eu estou fazendo aqui, você pode selecionar 1000 amostras e 800 amostras ser de uma determinada classe.
e 200 de outro. Então o dataset fica desbalanceado. Dessa forma aqui, não, o dataset vai ter 500 amostras com classificação sentimento 0 e 500 amostras com classificação sentimento 1, para ficar balanceado. Tá? Eu crio aqui também vou executar essas linhas aqui, certo? Aí vocês podem ver aqui na saída, ó, que o Velo e Contes mostrou que eu tenho 500 linhas com o sentimento 1 e 500 linhas com sentimento 0, então está perfeitamente balanceado. E aqui eu adiciono uma coluna chamada keyfold para armazenar aqui a minha subdivisão todas começam com -1, que eu vou fazer o stratify dela aqui embaixo, né, que eu vou criar um número para cada linha, para que eu possa fazer o treinamento logo em seguida, separando as folds que são usadas para treino e aquela que vai ser usada, deixada de lado para ser usada para teste. E depois, quando eu incrementar o fold, eu vou pegar uma outra que já foi utilizada, vou deixar ela separada para teste, vou treinar de novo o modelo com as outras folds e assim por diante. Eu vou dividir em 5, tá? E eu vou mostrar aqui o resultado. Eu não executei a linha do Y aqui, que é o nosso target, né? Então, tá vendo todos os targets aqui, ó, os 1000 targets 1 e 0 estão randomicamente distribuídos aqui. Quem fez essa randomização foi essa função sample aqui, que me faz ele ficar embaralhado, né, para não ficar todas as 500 0 e depois todas as 500 1, isso pode atrapalhar no treino também, então tem que estar misturado. Tá? E aqui são os métodos, vamos executar o fold, né? Então aqui estou mostrando para vocês, por exemplo, quais seriam as 200 linhas que eu dividi em 5 folds, então 5 vezes 200 dá as 1000 linhas que nós temos no nosso dataset reduzido. Qual seriam as linhas que têm a fold igual a 1? Então seriam essas aqui. Coloquei para vocês visualizarem, né? Porque eu fiz a checagem aqui. Se eu pôr aqui fold 0 e executar, vão ser outros registros, tá? Então, esse número aqui é o número sequencial dos 200 e o ID é aquele número que eu coloquei lá no começo, que é ele que eu vou usar para fazer as junções adiante. Em seguida, nós vamos definir os métodos que vão fazer o treino de cada um dos modelos. Então, eu fiz da seguinte forma. Criei um método chamado run, né? Run é linear regression. E aqui eu recebo a fold, qual das 5 folds que eu tô executando. Por quê? Vejam que aqui, ó, quando eu for gerar os meus dados de treino e os meus dados de teste, eu vou pegar para o treino todos os dados do meu dataset, eu tenho 1000 registros ali, cuja fold seja diferente da que eu especifiquei aqui. Então, por exemplo, a primeira vez vai ser 0. Então, os meus dados de treino vão ser todas as linhas que têm o fold 1, 2, 3 e 4, que é diferente de 0. E a que é 0 vai ser a de teste, vai ser separada. Então, veja que eu estou separando aqui. Então, no começo eu vou usar as folds que tenham o número 1, 2, 3 e 4 como treino. E depois, a 0 vai ser usada para teste. Eu vou rodar essa função 5 vezes, porque o fold vai valer 0, depois vai valer 1. Quando ele valer 1, o que vai acontecer? Os dados de treino serão a fold 0, a 2, a 3 e a 4. A 1 vai ser a de teste. Quando o fold for 2, os dados de treino vão ser o fold 0, 1, 3 e 4. E o 2 vai ser de teste, e assim por diante. Então, essa estrutura aqui, ela vai se repetir para cada um dos modelos, tá? Então, vocês vão ver que eu fiz mais 3 funções idênticas a essa, mudando o modelo a ser usado, tá? Para que a gente possa comparar. E essa classe TF-ID Vectorizer do sklearn, que foi importada aqui
aqui no começo é a classe, né, é o algoritmo que vai pegar o texto, que tá vendo? A nossa coluna review é um texto. Vai pegar essa coluna de texto e transformar ela em números, tá? Então eu sugiro que vocês pesquisem sobre o TF-IDF na internet para vocês verem mais detalhes, né? Como ele funciona exatamente. Então, como não é o foco desse vídeo, eu não vou explorar ele aqui, para não ficar demasiadamente grande. Então, o que vocês precisam saber é que ele vai converter esse texto aqui em números. Então, cada linha dessa aqui vai virar um vetor com uma quantidade de números. E esse objeto aqui também tem uma série de parâmetros, tá? Então, estou usando os defaults aqui para ser bem simples. Então, o que eu vou fazer? Aqui está definida a minha função de teste. Aqui o meu modelo, nesse caso, é o Logistic Regression. Eu vou treinar nos dados de treino, tá? E vou fazer a predição nos dados de teste, certo? Então, o meu iPred vai ter as probabilidades de ser a classe 0 ou 1 dos dados de teste. E aqui eu mostro a acurácia, ou seja, se a probabilidade for acima de 0,5, eu estou considerando que o valor a ser classificado é 1. Se for abaixo de 0,5, até 0,5, é 0. E aqui eu faço essa soma de quantos que são 0 e quantos são 1, comparo com os meus dados reais, que é o iTest, que está aqui vindo do meu dataset, divido pela quantidade e eu vou encontrar a minha acurácia, né? Então, se eu tiver 100 registros e o 100 for correto aqui, o 100 der verdadeiro nesse teste, então a minha acurácia é 1, porque todos eles foram corretos, que nunca vai acontecer, né? E eu mostro aqui qual é a fold do treinamento, qual é a acurácia, tá? E gravo, né, o meu dataset de teste. Eu gravo aqui qual é essa informação, porque eu vou usar ela para mesclar com todos. Tá? Então aqui eu estou gravando qual foi o resultado de cada fold, a probabilidade de cada fold, e para retornar, para que nós possamos juntar todos eles lá no final. Então essa estrutura é a mesma em todos os demais, então nos demais eu já vou passar direto, tá? Só vou falar do modelo específico, que é a mesma lógica aqui. E aqui eu faço a execução dessa função. Então aqui eu estou criando uma lista para pegar o resultado de cada data frame que vai me retornar aqui. Executo o meu treino passando o i de cada um dos folds. Então n folds aqui é 5, então vai ser um for de 0, 1, 2, 3 e 4, que vai treinar e testar. Pego o resultado, gravo e termino aqui no meu data frame, que eu chamei de data frame LR, que é da regressão logística. Tá? Então vamos executar aqui, vocês vão ver o resultado. Esse aqui ele roda bem rápido. Tá? Então veja que está testando cada um dos 5 folds, começando no 0. Então o que eu estou mostrando aqui? Primeiro fold, quando foi o fold 0, ele selecionou os dados que com fold 1, 2, 3 e 4 para treino e o 0 para teste. E me deu uma acurácia de 79. Então 79% de acerto. Quando ele passou para o fold 1, deu 79,5, o fold 2, 78, o fold 3, 84. Então veja aqui olha como que essa seleção de dados aqui favoreceu aqui o algoritmo, né? O algoritmo se deu muito bem aqui com essa seleção de dados, ou seja, treinar com os dados da fold 0, 1, 2 e 4 e testar na 3. Deu diferença. E assim na 4. Por isso que a gente chama de um cross-validation, né? A gente usa todos os dados, hora para treino e hora para teste. Tá? E aí o resultado final que a gente teria desse modelo é uma média de todos esses valores aqui, né? Então eu separei em 5 folds, eu faria a média desses valores que a gente vai ver aqui embaixo. Tá? E como ficou o resultado aqui do meu data frame? Eu vou mostrar ele aqui. Veja o que eu fiz. Das minhas 1000 linhas, eu peguei o ID, que eu vou usar para juntar,
qual é o target dela, qual é o sentimento correto, que é 1, 0, 1, 1, 0 nessa sequência, e qual foi a probabilidade que o modelo de regressão logística me deu. Nesse caso aqui, nessa linha, por exemplo, ele me deu uma probabilidade de 0,6, 0,62 de ser resultado 1. Então, na minha classificação, quando eu testo aqui se o resultado é maior que 0,5, aqui ele ia me classificar como 1. E eu ia comparar 1 aqui com 1 aqui é verdadeiro, então ele acertou. Então, o meu modelo acertou essa daqui. Essa segunda ele também acertou. Vamos ver se tem alguma que ele errou aqui. Essa aqui, ó, nesse caso aqui ele errou. Ele me deu uma probabilidade de 0,46, certo? Que vai ser menor que 0,5, então vai ser classificado como 0 aqui. Só que o correto seria 1, certo? Que está ali no rótulo. Bom, essa estrutura é exatamente a mesma para os demais, então eu vou executar o próximo aqui, que é o Support Vector Classifier. Esse aqui vai demorar um pouquinho mais, tá? Eu vou pausar aqui o vídeo e retornar quando terminar. Bom, concluiu aqui o treino nas 5 folds. Então aqui deu o resultado de cada uma delas, tá bem parecido com o da regressão logística. Vamos rodar o terceiro modelo aqui, que é o Random Forest, certo? Tá aqui o modelo, o Random Forest. Então veja que a estrutura é exatamente a mesma. Vou rodar ele aqui. Então ele já fez o treino e deu aqueles resultados aqui embaixo. Agora nós vamos juntar os datasets dos resultados individuais, né, da regressão logística, do SVC e do Random Forest. Tá? Se eu exibir eles individualmente, né, para vocês verem, cada um dos três aqui, vejam que eles têm a mesma estrutura e eu vou fazer a junção por ID. Foi por isso que eu criei lá no começo aquela linha, aquela coluna de ID, tá? Para eu poder usar como referência. Então, eu estou fazendo um merge dos três aqui nesse trecho, vou executar e rodar aqui o meu data frame com todas as colunas. Então, veja que eu tenho aqui o ID, o sentimento, meu rótulo e as três probabilidades, a probabilidade do modelo LR, a probabilidade do SVC e do Forest, certo? E agora nós vamos começar a parte do ensemble. Agora que eu juntei todas elas, nós vamos analisar o resultado primeiro individual de cada modelo. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar cada uma dessas colunas e tirar a média da acurácia entre delas, porque quando nós treinamos, nós fizemos 5 treinos para cada modelo, né, usando 5 folds. Então nós vamos tirar a média entre os 5 folds, vamos ver como é que vai dar cada um. Então aqui está o resultado de cada um deles. Então o modelo LR da regressão é o modelo que tem melhor desempenho nesse teste aqui. E esse vai ser a nossa baseline, a nossa referência para comparar com os agrupamentos que nós vamos fazer. O primeiro agrupamento que eu vou fazer é tirar a média. Tá? Então aqui o que nós fazemos? Eu vou pegar a probabilidade de cada modelo, então do modelo LR, do modelo SVC e do modelo Random Forest. Vou somar essas probabilidades e dividir por 3. E essa nova probabilidade, que é essa média aritmética dos 3 modelos, eu vou utilizar para calcular a minha acurácia, tá? Para fazer minha predição, certo? Nessa variável aqui. Então vamos ver qual vai ser a performance dos 3 modelos juntos. Então nesse caso aqui, os 3 modelos juntos me proporcionou uma acurácia de 0,804, que é melhor do que os 3 modelos individuais. Então aqui já deu para perceber que os 3 modelos trabalhando juntos de forma ponderada, ou seja, uma média que todos têm o mesmo peso, já me dá um resultado superior. Vamos agora fazer a média ponderada. Então a média ponderada eu estou dizendo que cada modelo tem um peso diferente. Então eu estou dizendo que o modelo LR eu estou calculando no peso 0,3 para ele, 30%.
o modelo SVC 0,5, 50%, e o Random Forest 0,2, 20%. O importante é que, numa média ponderada, a soma dos pesos tem que ser igual a 1. E esse número eu escolhi aleatoriamente, tá? Mas existem métodos de otimização que você pode utilizar para ajudar você a estimar esse número aqui, tá? Que qual seria o peso, né? Para qual modelo você daria mais importância? É isso que nós estamos dizendo. Nesse exemplo aqui, eu estou dando mais importância para o modelo SVC, né? Só que se nós olharmos aqui, o modelo LR está melhor, então vamos inverter. Eu vou colocar 50% para o modelo LR e eu vou colocar 30% para o modelo SVC e 20% para o modelo Random Forest. E vamos ver como vai ficar essa média ponderada. Bom, essa média ponderada ficou em 799, então ainda é inferior, tá? É melhor que os dois modelos individuais, mas é inferior, então esses pesos aqui não contribuíram para produzir um modelo melhor, tá? Mas é uma das formas que nós temos para combinar os modelos. O outro método que nós vamos utilizar, vamos pegar a máxima probabilidade de cada modelo. Então, olhando aqui nessa tabela, olhando essa primeira linha, o que eu vou fazer? Para esse registro aqui, eu vou olhar as 3 probabilidades que eu tenho, uma para cada modelo, e vou pegar a maior delas. E vou considerar a maior. Nesse caso, a maior seria o 0,94. Então, ela vai ser a minha probabilidade a ser utilizada para calcular a minha classe. Que no caso aqui seria 1. Tá? Por exemplo, se fosse essa linha número 4 aqui, o modelo eu ia escolher o 0,62, tá? Que é a maior probabilidade das 3. E vamos ver qual vai ser o resultado. Resultado aqui 803, então foi melhor do que os resultados individuais, mas ainda não superou a média. Então essa combinação da máxima probabilidade de cada modelo não superou a média entre eles ainda. E o último que eu vou falar é o pool. O pool é uma votação, ou seja, eu vou escolher pela maioria. Então o que eu faço nesse caso? Eu pego cada um dos modelos, pego a probabilidade e calculo qual é a classe. Então aqui eu não estou trabalhando com a probabilidade, eu já estou trabalhando com as classes. Eu vou executar essas linhas aqui para fazer esse cálculo. Então vejo que meu prédio LR já tem qual é a classe que ele pertence, não mais a probabilidade, tá? Que quando eu converti, quando eu comparei com acima de 0,5. Eu estou fazendo isso para cada um deles, certo? E eu vou verificar a maioria. Se a maioria for 1, eu tenho 3. Então, se 2 deles for 1, eu vou considerar que o meu resultado é 1. Se 2 deles forem 0, eu vou considerar que o resultado é 0. Então, o pool pega a maioria. E vamos ver como que vai ser o resultado dessa análise aqui, dessa combinação. Essa combinação deu 797. Então, vamos comparar, vou apagar essa célula para a gente ver tudo na mesma tela. 797, o pool, o max foi 803, a média ponderada 799 e a média aritmética 804. Então, de todos esses aqui, a média aritmética se mostrou melhor. A questão é, essa diferença de usar 3 modelos para essa diferença de usar um único modelo relativamente simples em tempo de execução, num ambiente de produção, será que vai ser significativo? Provavelmente não. Tá? Então, uma diferença muito pequena. Porém, em competições onde esses centésimos e milésimos contam, isso faz diferença. Então, é comum encontrar principalmente naquelas competições do Kaggle. Tá? E outro detalhe, né, que nós não otimizamos nenhum dos modelos. Todos os modelos foram com seus parâmetros default. Então, se você trabalhar e manipular os hiperparâmetros de cada modelo, com certeza você vai obter resultado individual diferente e provavelmente a combinação deles também vai dar diferente.